Olá para você em Indaiatuba e toda a nossa região, você aí que está conosco no canal 26 UHF, a TV em Indaiá, está no ar o Papo Livre e hoje comigo aqui o Ricardo Miranda, o Ricardo que é fotógrafo, fotojornalista e está nesse ramo há 10 anos. Ricardo, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade e agradecer também ao Grupo RVC que permitiu que eu viesse até aqui conversar com vocês aqui. Fala para mim o seguinte, o que é você trabalhar na fotografia? Como é que você começou? Bom, eu comecei foi meio por acaso, né? Por acaso. Eu trabalhava em outra área. Trabalhava em quê? Eu era eletricista de automóvel. Legal. E já tinha feito o curso de fotografia e pintou uma oportunidade Você fez aonde o curso de fotografia? Instituto Belas Artes, em Campinas. É que na minha época não tinha faculdade ainda. Não tinha, era bem mais tranquilo. Não tinha. Difícil. É difícil uma faculdade de fotografia. Tinha faculdade de fotografia, mas era fotografia de cinema. Era outra coisa. Outro foco. Isso. Aí eu fiz o curso e tal, e pintou uma oportunidade de cobrir umas férias. Aí eu fui cobrir as férias. Onde? No jornal Tribuna de Indaiá. Pintou a oportunidade, eu estava de férias também e fui cobrir as férias de outra pessoa. Entendi. Aí foi gostando, foi gostando. Você ficou, mas aí já imediatamente você emendou uma férias, tipo assim, você cobriu as férias e já seguiu, ficou no lugar ou voltou a trabalhar? Cobri as férias, em 15 dias o diretor do jornal chegou e falou para mim, não, você quer ficar aqui com a gente? Aí eu me desliguei da empresa. Da empresa que eu estava e aí ficou direto. Deu sequência. E fiquei 5 anos, né? Esse Miranda, você é parente dos Miranda da Tribuna? Não, né? tem, não é tem outro Miranda. É outro Miranda. Tá. E como é que foi? Você obviamente fazia fotografia, uma coisa mais artística, uma coisa mais, vamos dizer assim, formal. Como é que é sair desse campo do jornalismo, da fotografia e partir para o campo do fotojornalismo? Então, eu já tinha lido a respeito, né, de fotojornalismo e tal, só que eu não tinha colocado em prática. Mas eu tive muita ajuda do pessoal lá, instrução, o que que era fotojornalismo, para que servia, né, porque você chega com uma mentalidade que a foto do jornal é só para ilustrar a matéria. Né? Vamos fazer uma foto para ilustrar a matéria. Não é assim. O fotojornalismo, a foto tem que ter muita informação do acontecido. Entendi. E como é que você se adaptou a isso? Você conseguiu se adaptar rápido? Demorou? Foi um processo difícil? Não, foi rápido. Foi rápido. Foi assim, até eu me surpreendi. Falei, nossa, não esperava que eu... Foto é uma atividade cara? Não, ela não é uma atividade cara. Mas já foi. Já foi. Hoje não. Hoje eu falo que foto é uma arte que está ao alcance de todos. Hoje uma pessoa faz uma foto artística com um celular, se ela quiser. Se ela quiser. O celular tem ferramenta para isso. Não é todo celular, né? Mas a maioria dos celulares que o pessoal tem faz esse procedimento. E você, nesse período todo que você está trabalhando no jornal, aí você migrou para vários veículos, né? E qual vamos dizer assim, o assunto que você mais gosta de trabalhar? Olha, o que eu mais gosto de fazer a cobertura é a polícia. A polícia, claro. É mais adrenalina, mais ibope para quem faz. Para quem faz, né? Você não se sente mal quando você chega muitas vezes, pega um cara estraçalhado, alguém baleado, vamos dizer assim, uma cena bem dantesca, assim, você não mexe com você isso? Mexe, com certeza. Enquanto estiver mexendo comigo, eu estou tranquilo, que o meu psicológico está bom. O dia que eu chegar e não sentir mais nada a respeito... Mas como é que é o impacto para você disso? Você chegar, por exemplo, pegar um acidente, pegar o cara todo estraçalhado dentro de um carro, um pedaço do cara pela rua. É que a gente já vai com aquilo, sabendo que a gente vai ver aquilo. Se você for achando que, não, foi só uma coisinha leve e tal, você corre o risco de ter um choque. Teve até um cinegrafista uma vez que foi comigo, acho que trabalhou, não sei, não trabalhou aqui com vocês não. Ele foi comigo fazer uma cobertura de um acidente. De um acidente de uma criança de 3 anos.
né? Criança é sempre complicado. E eu fui preparado, sabendo, pô, uma criança de 3 anos é complicado, né? É complicado. Então você tem que saber o que você vai fotografar, não expor. Ele chegou, a hora que ele viu a cena, ele sentou e começou a chorar. Não, realmente fazer polícia não é fácil, principalmente foto e tudo mais. Eu me lembro que quando eu comecei também, eu comecei na área de polícia, e acho que uma das coisas que mais me marcou nessa profissão foi um período, se não me engano, em 1984, ou quando tem 20 anos, 20, quase 30 anos aí, 30 anos, que uma pessoa, um maníaco em Itu, começou a sequestrar meninas na faixa de 12, 13 anos, 11 anos, e ele asfixiava as meninas enfiando um guardanapo na boca da menina. Nossa. Depois ele estuprava e jogava no mato. Eu me lembro que foram 2 ou 3 casos. Na época o delegado era o Dr. Alcides Geronutti, tinha o Despontin que era investigador, enfim. E isso me chocou muito quando eu cheguei num dia no meio do pasto, assim, estava tendo uma festa aeronáutica lá, me chamaram, falaram, olha, ali onde hoje é o shopping, shopping de Itu, falou, Jair, acharam o corpo de uma criança ali, vai ver tal, e era realmente. A menina saiu para vender pão, que ajudava a mãe vendendo pão, uma menina muito bonita, e o cara matou a menina. Então, quando eu cheguei lá, vi aquela menina, aquela cena, a menina estaria hoje com uns 42, 43 anos, né? Eu fiquei assim, nossa, acabado, arrasado. Aquilo demorou para sair da minha cabeça. E aí teve um outro acidente à tarde, à noite, né? No dia seguinte eu fui no necrotério para pegar a informação. Cheguei lá, a menina ainda estava em cima da mesa lá de autópsia. Não, então foi uma cena assim dantesca, uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça. Então, até hoje eu me receio quando eu vejo acidente com criança, osso, essas coisas. É complicado, isso é complicadíssimo. Muito complicado. Até que ponto o equipamento influencia na vida do fotógrafo, por exemplo, de um jornalista? Porque tem muito macete, muita coisinha. Na hora de você chegar fazendo a fotografia, você lembra de fazer tudo? É muito complicado? Como é que é? Olha, é o seguinte, o equipamento, quanto mais sofisticado, menos você trabalha. Essa é a verdade. Mas tudo que você faz com equipamento simples, desde que ele seja um equipamento profissional, tudo que faz com simples, você faz com sofisticado, você faz com simples. Só que requer mais trabalho, um pouco mais de talento, um pouco mais de conhecimento. Dá um pouco mais de trabalho. Isso, você trabalha mais com equipamento mais simples. Com equipamento mais sofisticado, você trabalha menos. Como é viver de jornalismo, de fotojornalismo? Dá dinheiro? Olha, dá para viver? Eu tenho o hábito de falar que são vários fatores aqui no Brasil que não dá dinheiro, mas trabalha por vocação. É polícia, professor e jornalista. Você trabalha por vocação. Aliás, como diria a Cíntia Santos, né, lembrando que ela tinha uma frase muito legal que diz assim, ser jornalista é uma forma glamurosa de ser duro. É muito glamour e você sempre é duro. Eu comparo o jornalista a um jogador de futebol. Aqui no Brasil nós temos muitos talentos, tanto numa área como na outra, mas somente poucos brilham, né? Com certeza. Porque os veículos são muito limitados que dão essa exposição. E qual a avaliação que você faz da fotografia hoje? Avaliação? Como é que você avalia a fotografia como um todo? Hoje assim, eu deixei um pouco de lado a fotografia artística, né? Que é uma coisa que atrai todo mundo, e foquei mais no fotojornalismo. Mas hoje a fotografia, eu falo assim, que é aquilo que eu falei para você, é a arte que está ao alcance de todos. Eu acho que todo mundo tem a competência, todo mundo pode fazer uma foto boa. Qual momento marcou mais a sua carreira? Olha, foi logo no início que eu comecei a trabalhar no Jornal Tribuna de Indaiá. Eu fui chamado por uma ocorrência parecida com o que teve esses dias atrás. O cara atirou na esposa e deu um tiro nele. Eu fui, só sabia que tinha acontecido isso. Fiquei lá umas 2, 3 horas esperando a perícia chegar para liberar o local, para a gente fazer e tal, conversar com a família. E a hora que chegou o documento do cara que tinha morrido,
era amigo meu. Ah, isso é complicado. Eu tenho uma outra cena também para contar muito interessante dessa aí, que foi mais ou menos isso aí. Eu fui cobrir um acidente de automóvel, um Fiat 147 bateu de frente com uma carreta. Você imagina como é que ficou o carro, né? E claro, os cadáveres ficaram irreconhecíveis, né? E assim, para quem não sabe, quando tem um acidente desse, a imprensa vai, não vai um só, de um jornal só, de uma revista só, então vai o bolo, né? Sempre tem vários jornalistas. E eu cheguei na estrada, estava lá toda a velha guarda do jornalismo ituano, Ayrton Barbie, Américo Mateus, Arcílio Braganholo, e eu era o foca da turma, eu era o novinho da turma. E eu cheguei lá para ver esse acidente, os bombeiros cortando a lataria do carro, né? E aquele escuro, aquele breu que estava na estrada, bem na frente de onde é a CCE, ali por ali. Hoje é a CCE. E aí as pessoas estavam ali, né, alguns curiosos, polícia rodoviária, aquela confusão toda. E eu me lembro que, com muito sacrifício, eu peguei a minha moto e coloquei o farol e comecei a iluminar para o bombeiro fazer os cortes ali para poder tirar o corpo da moça. E o Américo Mateus, querido Américo Mateus, fazia muita piada, né, fazendo piadinha mórbida, né, do acidente, tirando sarro, fazendo umas bobagens e tal. Ah, morreu feliz, vieram do motel, umas brincadeiras assim bem típica da ocasião, que é uma coisa que jornalista tem esse humor negro, né, nesses momentos, pelo menos. E aí, quando o bombeiro tirou o corpo dela, que totalmente desarticulado, né, eu vi a bolsa da moça embaixo. Até então ninguém sabia quem era quem ali, porque não tinha documento. Aí eu pus a moto no pezinho, fui lá e pus a mão e puxei o documento. E falei pro policial, falei, achei os documentos. Aí o cara tava com ela no corpo, falou assim, procura aí quem é. Aí eu peguei, botei a mão na carteira e fui procurar o nome da mulher, quem era, né? Eu falei, Ana Maria alguma coisa, Ana Maria Sanches, Ana Maria Sanches. O Américo Branco falou, Ana Maria Sanci. Eu limpei assim, isso! Eu falei, Ana Maria Sanci. Ele, pum, era a prima irmã dele. Nossa. Quer dizer, então, tem umas coisas que são muito interessantes. Nesse mesmo acidente, eu me lembro que o bombeiro chegou para mim e falou assim, ô curioso, vem cá, abre a mão. Eu abri a mão assim, depois da minha mão assim, o globo ocular de um deles. Da minha mão assim. Porra, aquela sacanagem, porque é para sacanear o jornalista, né? Então, já participou de alguma cena assim? Já, várias cenas assim. Teve... Não é meio mórbido essa história do você ter que cobrir acidente? Então, quando eu comecei, eu fazia questão de fazer a foto do corpo e tal. Hoje eu sou mais assim, como se diz, discreto. Procuro fazer a informação da cena, o que houve, o que aconteceu, e menos o corpo. Eu costumava fazer fotografia dos cadáveres assim, só para depois revelar e colocar, por exemplo, das meninas que trabalhavam na redação ou das meninas que trabalham na composição, eu tinha aqueles papéis assim, eu colocava a foto embaixo de um papel assim, porque eu sabia que ela ia virar, né? Eu deixava o papel ali e ia sentar. Aí se escutava um grito, com certeza ela tinha visto uma foto desse nível. Como é que você avalia a importância da equipe no papel do fotógrafo? Olha, é o que eu sempre falo, o fotógrafo é o artilheiro do time de futebol. Se eu ficar ali e ninguém me passar a bola, não vai sair nada. Então a equipe é muito importante, ela é muito importante. Você tendo uma equipe boa, com certeza você vai conseguir fatos bons para fazer foto. Porque não adianta você ter todo o conhecimento, toda a técnica e não ter o que fotografar. Então no fotojornalismo é importantíssimo a equipe. Beleza. Ricardo, obrigado pela participação no programa. Eu quero agradecer você aí de casa. Aliás, você não vou agradecer você porque a gente vai voltar. Eu vou fazer um intervalo, na verdade. Mas eu quero agradecer ao Ricardo mais uma vez pela participação no programa. Fique conosco, a gente volta já já. Certo? Certo. Valeu então. Não saia daí. E de volta com o nosso Papo Livre de hoje. Esse meu convidado agora, ele é músico. Wilson Fabro. Essa figura aqui é formada em música, em violão popular e regência de coral pelo
Carlos de Campos, lá em Tatuí, o famoso Conservatório de Tatuí. Isso. E entre outros projetos, ele é professor na rede municipal, trabalha com crianças e também com crianças especiais, com necessidades especiais. E tem, além de ter um trabalho na rede privada e também em empresas no tocante à música. E ele tem um projeto super bacana, que é um projeto músico hospitalar. Wilson, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E vamos falar desse projeto. O que é o músico hospitalar? Então, na verdade, é um projeto que veio da França. Eu recebi um convite através do Hospital Premier de São Paulo, que é um hospital referência em cuidados paliativos. E houve 400 músicos do Brasil todo que fizeram a inscrição. Houve um processo seletivo onde 35 músicos foram aprovados. Só que somente 2 músicos conseguiram chegar ao final do curso. Olha isso. E conseguiram um diploma da Universidade de Estrasburgo, na França, Gente, habilitando esses 2 músicos a trabalharem aqui no Brasil. E você está com um trabalho também no São Camilo, que é um hospital, é isso? Perfeito. É a antiga Santa Casa de Itu, para quem não conhece, você que está assistindo o programa em Itu, é a nossa gloriosa Santa Casa, já foi Sanatorinhos e agora é o São Camilo. Perfeito. Nós estamos lá no São Camilo, esse é o 2º ano. A diretoria esteve apreciando nosso trabalho ano passado, achou por bem renovar um contrato de prestação de serviço e a proposta ali no hospital é uma proposta não somente para pacientes, mas para o ambiente hospitalar, entendendo que todos que estão no hospital estão hospitalizados. E é um lugar de cuidados e de resgate do humano no hospital. Né? O Wilson, aqui nós temos olha aqui, ó, o nosso... Ele tem um livro, que livro é esse aqui? Músicos Duelo. Perfeito. Esse livro, na verdade, ele é do professor do método dos músicos atuantes em hospitais. O nome dele é Victor Flusser. É um brasileiro que esteve na Europa há uns 20 anos atrás para fazer um doutorado, músico, regente, compositor, e foi para a área da saúde na França. Lá ele fez um doutorado e uma especialização em música atuando dentro do hospital. Ele desenvolveu o projeto na Europa em 4 países e veio para o Brasil há 3 anos atrás. Então, o livro é dele, do professor Victor Flusser, porém existe um registro aí dos 4 países, inclusive do nosso projeto desenvolvido em Sorocaba em diálise. Tem até um DVD, um documentário internacional. Esse livro é um registro que já foi para 4 congressos de medicina e está à disposição aí pela editora Ana Blume. Ana Blume, Músicos Duelo. Já está na 2ª edição já. Inclusive, você está vendo aí algumas cenas desse projeto, desse trabalho, que é do DVD que acompanha o livro. Isso. Né? Tem testemunho de médicos, de pacientes, Perfeito. Enfermeiras, e bastante interessante. Realmente o livro é muito interessante, o trabalho é mais ou menos uma proposta parecida daquele Doutores do Riso, de fazer um entretenimento ou não? Não é. Até porque nos perguntam o seguinte, por que 400 músicos e só 2 se inscreveram ficaram? Só 2 ficaram. O músico ele tem uma dificuldade de, na sua atuação musical, sempre ter um reconhecimento. Esse projeto não busca um reconhecimento do esforço e do talento do músico. Nós buscamos no ambiente criar um ambiente de relacionamento, onde nós resgatamos a pessoa por detrás da rotina, seja da enfermidade ou seja do serviço que ele está prestando ali, né? Então, nós entramos no ambiente cantando, como vocês vão perceber no DVD, pegamos as pessoas naquele momento que elas estão vivendo e se ela quiser compartilhar a música conosco, aquele momento, nós fazemos isso. Se não, nós respeitamos aquele momento da pessoa. Então, o resgate da pessoa por detrás da patologia, da enfermidade ou da rotina do trabalho. Porque é muito cruel para os profissionais que trabalham com saúde ter que manter aquela rotina e nós percebemos que a questão do humano fica um pouco em segundo plano em função do protocolo, do atendimento, do aferir a pressão. Então, às vezes, o paciente não tem nome, é apenas um paciente. É o do quarto tal? Do quarto tal, então não há uma relação humana. Esse projeto resgata isso. Então, nós entramos cantando, não há linguagem verbal, nós entramos cantando e saímos cantando. Tá. A música fica com as pessoas e a emoção também, que é justo e é próprio de cada um. Bacana. Faz um trechinho de alguma coisa que vocês costumam fazer no hospital.
Uma música é muito simples, nós cantamos e na maioria dos setores todos se emocionam. Porque todos estão reféns ali daquela situação tensa de estresse, né? Então se você canta, por exemplo, como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua? Pode cantar, gente. Sem a tua. Se eu cantar, meu amigo, o programa acaba aqui. Coisas simples, momentos simples, que a própria música sugere, ou uma paisagem sonora, coisas da infância, coisa bem melodiosa. A pessoa lembra da infância como foi. Isso é resgatado naquele momento. Muitos se emocionam, agradecem, muitos choram e até nos perguntam, e vocês não choram juntos, né? Então, na verdade, tem que ter um trabalho psicológico, uma reserva emocional, porque é muita emoção que brota no ambiente de grande eu até, quando você estava me falando aqui, quando vocês fizeram um trabalho num hospital de pacientes terminais, né? Porque cuidados paliativos é aquilo que o que dá para fazer é isso, não vai melhorar. Perfeito. Geralmente são pessoas com câncer e coisa do gênero que estão ali esperando o derradeiro adeus. Isso. E você chega cantando uma música dessa que resgata o que foi a vida dela, a infância, os momentos bons da vida dela, e ela sabendo que ela está ali para cerrar os olhos de vez, quer dizer, deve ser uma carga emocional muito grande. É muito grande e nós tivemos relatos de pessoas que logo após nós saímos do quarto, do leito, vieram a óbito. Então, lidar com isso também é muito interessante. Porém, Jair, esse é um destino de todos nós. É que na mídia, a sociedade hoje não lida muito com a questão de perdas necessárias, com a morte, com o final da vida. Nós não temos um trabalho no Brasil a respeito disso. Os cuidados paliativos têm levantado essa bandeira, né? Como encarar os últimos momentos da vida com qualidade de vida enquanto há vida. Enquanto né? há vida. Então, o projeto de música ele entra também dentro dessa linguagem. Aqui na nossa região de Campinas, nós temos um centro paliativo da dor que deve estar entrando em funcionamento, o Lotedal, que é aqui da igreja, aqui é um trabalho feito na Nossa Senhora Desatadora dos Nós, em Campinas. Interessante. Já existe um projeto embrionário do que vai ser esse hospital aqui no Mário Gatti. Olha. A doutora Suzane, me foge o sobrenome dela agora, a doutora Suzane é quem cuida desse trabalho. Perfeito. E agora eles desenvolveram um hospital é o Centro Paliativo da Dor, que se chama Lotedal, que na tradução quer dizer não tenha medo. Né? Perfeito. E é uma coisa bastante significativa. E você está dizendo aí que é muito complicado também você acabar de sair, levar para ela um pouco de música, um pouco de harmonia, né? Que eu acho que aquele momento é de desarmonia. Sim. E sair do quarto e a pessoa falecer. É interessante o que você está falando, porque o músico ele tende a se esconder atrás do instrumento. O instrumento fica sendo uma proteção nesse momento. Só que o encontro com o paciente é o encontro comigo mesmo, com a minha própria história, com as minhas próprias lutas. Então, é um encontro entre pessoas comuns. E é isso que a gente resgata nessa relação. Isso me tocou bastante. A hora que você falou isso, você entrando, cantando essa música, me veio isso. Falei, nossa, o sujeito está ali deitado, sabendo que ele vai morrer ou que ele está numa situação muito delicada, sim, que a vida dele está por um fio, e você traz essa recordação, traz essa memória dos tempos bons. Memória afetiva, que é a história de cada um. É uma coisa bastante legal. E aqui em Indaiatuba, você já fez alguma coisa nesse sentido do hospital ou não ainda? Não, mas assim, o interessante dessa história, desse curso, dessa formação, eu sou um músico do palco, tenho formação para isso, experiência, mas a minha ótica em como ver a música mudou. Entendi. Então, a minha relação pedagógica, o ensinar a música para alunos, a leitura, o olho no olho, as sinalizações corporais. Porque normalmente a gente entra numa escola, assim, as pessoas falam assim, tal aluno é um aluno difícil de lidar. Eu gosto muito de entrar na sala de professores, porque muitos professores reclamam dos alunos. E eles falam, como eles são na sua aula? Aquele aluno lá tem um comportamento errado na sua aula?
eu falo para eles assim, ele tem um comportamento Dele. é próprio dele naquele momento. Porque nós não sabemos o que aconteceu em casa com a criança. É. Quais são as cargas, o que ele presenciou. E hoje tem uma situação que eu lanço uma crítica entre os professores como reflexão. Antigamente, quando nós dormíamos, o pai falava, vai dormir mais cedo que tem uma programação da televisão que não é para criança. Sim. E nós íamos. Hoje, ao meio-dia, A programação à tarde, violenta. O mundo dos adultos entrou no mundo das crianças. É. Então, as crianças, eu entro em salas de aula onde as crianças têm uma postura adulta. Anteciparam até mesmo a sua sexualidade sem ter conhecimento nenhum, nem afetivo e nem intelectual do que é. Então, a minha proposta quando eu entro numa sala de aula com crianças, por exemplo, é ensinar música de criança para criança. Resgatar a infância na criança. É algo interessante isso, porque as crianças não cantam músicas de criança mais. Isso a gente percebe, até porque o mercado cobra isso das crianças. Existe uma campanha, um trabalho muito sério que está sendo feito para disciplinar a propaganda para a criança. Perfeito. Porque hoje, como a criança ela é indefesa no critério, ela não tem condições de avaliação, filtro, ela não tem um filtro, então bombardeia-se a criança para obter o consumo. E aí cria-se uma geração cada vez mais consumista. E a música é o caminho de entrada, né? Culturalmente é um veículo de dominação fabuloso. Muitos dizem que a música tem um poder mágico, místico. Isso também é um ponto de reflexão. Sim. Na verdade, não é bem isso. Na verdade, primeiro, eu dou aula para crianças, elas riem muito na sala de aula. Uma vez saindo de uma sala de aula, uma professora falou assim, puxa, mas que aula animada. E eu falei, essa foi a aula mais séria do ano. Puxa. E a professora ficou assim meio, né? Como assim a aula mais séria? Porque quando a criança sorri, ela tem uma abertura emocional e você pode colocar princípios sadios, construir algo junto com a criança. Então, eu acredito que a música, ela pode ser usada, sim, como no processo de ensino, aprendizagem prazeroso, para a construção de um ser que possa, pelo menos, ter uma visão mais crítica das coisas e saber escolher. Isso é bom, isso não é bom. Mas é importante que ela vivencie isso. Eu entendo que a música é uma ferramenta fabulosa na educação e na formação do ser humano. É impossível você fazer, não sei, eu sou leigo na área de educação, isso mesmo. mas eu penso dessa forma. É isso mesmo. Wilson, o papo está ótimo, mas o tempo nosso estourou. Eu agradeço bastante a sua vinda aqui. Vamos marcar outra oportunidade para você vir aqui, a gente fazer um programa inteiro só falando de música. Obrigado. Você que também é professor regente do coral da Faculdade Max Planck de Indaiatuba. E vamos terminar então nossa entrevista com mais um som aí. Você aí de casa, obrigado pelo carinho da audiência. A gente se vê no próximo encontro. Fique com Deus e muita paz. Uma música do Vinícius. Por céus e mares eu andei, vi um poeta e vi um rei, na esperança de saber o que é o amor. Ninguém sabia me dizer que eu já queria até morrer, quando um velhinho com uma flor assim falou. O amor é um carinho, é um espinho que não se vê em cada flor. Vida quando chega sangrando, aberta em pétalas.